Olá, pessoal, bom dia. Estamos chegando aqui, já temos 7 pessoas. E hoje nós vamos falar sobre um tema bastante importante, né? Que está em alta aí nesse mês de setembro, que é o Setembro Amarelo. Convide os colegas aí, chame a turma, movimenta o grupo do WhatsApp. Nós já temos ali conosco o Felipe da Silva, o Ítalo, a Cristiane. Bem-vindos. E esse momento também vai ser momento de interação, tá? Vocês tiverem dúvidas sobre o tema, né? Só abordando o tema. Esse mês é o mês intitulado Setembro Amarelo, combate ao suicídio. É um tema que tem uma ênfase muito forte nesse mês, mas é um tema que tem que ser falado, tem que ser abordado sempre, né? Porque de acordo com as estatísticas aí que a gente tem percebido, é algo recorrente no nosso meio, né, na sociedade, na família. Geralmente a gente sabe de alguém que cometeu suicídio, ou pensou, ou sofreu, né, com essa situação. Então, é um tema que a gente tem que estar abordando. Então, assim, se vocês, meninos, alunos do Presbi, têm alguma dúvida em relação a isso, uma pergunta, um questionamento, um desabafo, nós podemos usar aqui a interação para estar trabalhando isso aí, tá? Mas antes de iniciarmos, eu queria apresentar hoje o nosso convidado, né? É o psicólogo Hugo Marques Correia. Muito obrigada por vir aqui. A mesmo de apoio, de suporte, a gente precisa disso e estamos muito gratos, tá? Por se dispor a vir, né? Ele é especialista, tá? A especialização dele é em impacto da violência da saúde. Ele trabalha no hospital regional. Eu acho que muitas pessoas aqui em Paraíso já conhecem o Hugo, né, Hugo? É bem conhecido aqui. Tem mestrado em ciências da saúde e está fazendo doutorado em psicologia clínica. E ele hoje está aqui para conversar, para orientar, né? E trabalhar bem esse assunto. Porque nós, como educadores, psicólogos, nós acreditamos muito no poder da fala, né? Da comunicação, dessa transferência, né? Um com o outro. E estamos aqui hoje para fazer isso. Mas antes de entrar nesse tema do Setembro Amarelo, eu queria mais ou menos contar o porquê ele surgiu, né, em setembro, porque esse movimento ele surgiu em setembro. Ele iniciou em 1994, né, esse mês, essa de prevenção em setembro, por causa de um jovem, e ele cometeu suicídio no mês de setembro. E o porquê do amarelo? Esse jovem, o Mike, ele reformou o Mustang. Mustang é um carro muito famoso lá, né? Nos Estados Unidos, e ele pintou esse Mustang velho de amarelo, né? Então é algo que caracterizou ele. E, aparentemente, pelo que nós pesquisamos aqui, era um jovem normal. Seus pais, seus amigos não perceberam nenhum indício de que não estava legal, né? Que não estava com a saúde emocional boa. E ele cometeu suicídio. Então, no dia do velório, os amigos e os familiares eles fizeram vários cartazes, vários panfletinhos, né? Com uma faixazinha, impactaram muitas pessoas, né, daquele meio que também sofriam de uma dor interna. Então, percebeu-se que era um sentimento, né, a doença emocional era um sentimento muito, digamos, presente, mas não era falado, né, era um tabu falar sobre isso. E aí veio o Setembro Amarelo, que é um mês onde devemos falar sobre isso, né, porque acreditamos a qualquer momento. Então, muito obrigada por todos que estão aqui. Já temos 12, mas a live vai ficar gravada e vamos estar compartilhando com os demais grupos. Siga a nossa página do Facebook, tá? Nós temos um canal aqui no YouTube, tá bom? E, Hugo, é com você agora. Tá ótimo. Vou tirar a máscara aqui. Bom dia. Eu que agradeço o convite. Eu tenho certeza o quão é importante a gente abrir esses espaços para discussão, né? Então, ter vocês, pais, professores,
os alunos discutir. Porque, sem dúvida, um dos caminhos para que a gente possa diminuir o avanço dessa epidemia, né, de suicídios, é essa comunicação, é essa abertura, é esse diálogo entre as partes envolvidas, né, professores. Eu sempre costumo dizer, se tem alguém que sabe mais da saúde mental de crianças e adolescentes e jovens, mais do que os pais, são os professores. Em alguns casos, os professores sabem mais que os pais, pela proximidade, pela convivência, pelo dia a dia que tem com esse público. Então, aí ter esse espaço para a gente conversar é fundamental e é maravilhoso, vamos aproveitar. Quando a gente fala de suicídio, a primeira coisa que vem na mente é uma questão de fraqueza ou de doença mental. Uma das primeiras coisas que a gente tem que desconstruir para a gente pensar sobre a pessoa que chega a cometer um ato desse é desvincular de doença mental. A primeira coisa que a gente pensa, alguém tentou ou fez isso, ou cometeu essa violência contra si, é porque ela estava com depressão, ela fez isso, é porque ela tinha um problema mental e ela fez aquilo. A primeira coisa que a gente tem é desvincular. Infelizmente, o comportamento suicida, ele é algo que já faz parte do comportamento, do repertório comportamental das mais variadas classes. Não é porque a pessoa teve uma depressão ou porque a pessoa teve um evento traumático ou algum evento marcante que levou aqui. Não é só isso. A gente costuma dizer que são muitos fatores, é multifatorial. A gente tem que considerar a criação que a pessoa tem, a cultura que ela vive, que a gente chama de fatores protetivos, fatores de risco, depois a gente fala um pouquinho mais disso. Então, a gente tem que desvincular de doença mental, porque se a gente começar a pensar que o ato da violência contra si ou da tentativa do autoextermínio está vinculado à doença mental, a gente se preocupa só com essa população que tem algum transtorno mental. E a gente consegue ver pelas estatísticas que não é assim, né? A gente vê profissionais das mais variadas áreas, das mais classes econômicas, formações acadêmicas, que infelizmente ainda recorrem a isso. A Organização Mundial de Saúde tem atualizado nos últimos tempos, tem atualizado por uma série de motivos, atualizado para fazer frente, para combater esse fenômeno do suicídio. Antigamente a gente falava, né, se chamava somente suicídio. Hoje a gente já chama de comportamento suicida. O que é o comportamento suicida? Ele inclui o que a gente chama da mutilação, da automutilação, né, que infelizmente também tem crescido muito nos últimos tempos, a automutilação, a ideação, que é pensamentos recorrentes, né, que a gente chama de sequestro de pensamento. É quando você não quer pensar em algo e aquilo, não, eu não vou pensar nisso, você acaba pensando. A gente chama, involuntariamente, a gente chama isso de sequestro de pensamento. A ideação suicida promove esse sequestro de pensamento. E o ato contra si, a violência contra si, que pode terminar em morte ou não. Então, hoje a gente não fala só em suicídio, a gente fala em comportamento suicida, que engloba esses três elementos: a automutilação, a ideação e o ato em si. Então, qualquer pessoa que esteja dentro desse processo deve ser alvo do nosso cuidado. Isso é bem interessante. Aqui nós trabalhamos da automutilação. Então, já é um sinal que deve ser já abordado, pensado, conversado. Sem dúvida. A automutilação, ela era externa, era considerada um transtorno separado, e agora ela foi incluída justamente pela percepção que as pessoas que têm essa tendência de automutilação podem evoluir. Ou a maioria das pessoas que chegaram ao momento do suicídio passaram por esse momento da automutilação. Então, sim, já é um sinal de alerta, já é um comportamento de autolesão que a gente tem que estar atento, porque ele pode evoluir para o autoextermínio. Então, a gente chama autolesão é provocar a lesão em si, ela pode evoluir para o autoextermínio, que é a tentativa do suicídio. Nesse meio tempo, nós temos a ideação, que é quando a nossa mente promove aquele embate entre faço ou não faço. Por que fazer, por que não fazer? E essa ideação, então, quer dizer, a gente tem um tempo de trabalho que é para a gente interferir de alguma forma. Quando eu falo em interferência, falo da família, falo do ambiente escolar, que é esse promotor desse tipo de discussão, que gera esclarecimento, que gera abertura nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, para que procurem, né, o lugar correto, e também a parte técnica, né, seja
medicamentosa, procurar um psiquiatra ou procurar um psicólogo. E a gente tem que quebrar esse estigma. Psiquiatra, psicólogo não é para doido. Né? Então, eu sou formado já há um bom tempo e eu digo que a população que a gente trabalha é mínima, que é o que é chamado eles de... Eles são bem resistentes, né? Não estou doido, não estou doido. Psicólogo. Não estou doido, não estou. E não é isso, né? A psicologia trabalha com comportamento e com a mente humana. Né? Então, se você é humano e tem comportamento, você pode procurar um psicólogo. Você não precisa ser doido para poder procurar um psicólogo. E esse é um problema. Procurar de forma muito tardia, né? Então, isso vale tanto para os adolescentes, para os jovens, para as crianças, quanto vale para os pais também. Então, tem muitos pais que seguram isso. É por isso que o tema de setembro é prevenção, né? Nós não temos que chegar já vivenciando totalmente os sintomas, mas nós temos que nos prevenir, começar a cuidar antes, né, que se agrave aquela situação. Exatamente, porque quando a gente pensa na automutilação, pensa na ideação, quando chega no ato, todo um processo já aconteceu. E nesse processo a gente poderia, de alguma forma, ter intervido. O que a gente ouve muito, Danilo, principalmente de pais, e aí eu vou contextualizar na nossa região, né, aqui, do meu trabalho, a gente ouve muito dos pais assim, tá querendo chamar atenção, tá fazendo só para aparecer, é frescura, né? Então, eu ouço muito isso. Aqui também a gente vê até entre os colegas em si, né? E aí eu sempre respondo, Dani, uma coisa, isso que você chama de frescura, de vontade de aparecer, ou tenha que trabalhar, tenha que ficar menos tempo ou na internet, ou nas redes sociais, seja o que for, isso não é uma verdade, porque as estatísticas estão para mostrar para a gente. Quando a gente tem uma coisa que a gente chama de suicídio aparente. Suicídio aparente é quando a pessoa realmente não quer morrer, mas a dor e um comportamento suicida, sim, mas ela já demonstra um fator de risco para que isso aconteça. Então, existem, sim, pessoas que não têm o desejo inicial de se matar, ou que têm esse comportamento, pode até ser que ele queira buscar uma atenção, mas isso não é frescura, isso é sério. Então, se a pessoa chega no nível de se automutilar ou de falar em suicídio, baseado em um sentimento de uma carência ou uma necessidade de vínculo, é porque um fator de risco já está presente naquela pessoa. O gatilho já foi. Exatamente. E tem que ser dada essa atenção. Aí que é diferente. Essa atenção tem que ser uma atenção especializada, né? Então, a gente tem esse atraso. Muitas vezes, o adolescente, o jovem, ele começa a ter esse comportamento. A automutilação, por muito tempo, ela é escondida, né? Muitas vezes ela é disfarçada. E a ideação, ela é muito particular, passa dentro da cabeça da pessoa. E aí demora muito nesse processo para que os filhos comuniquem aos pais. Então, a gente já perde tempo aí. E muitas vezes, quando os filhos chegam a comunicar os pais também se esquivam, né? Ou são, às vezes, permissivos, ou interpretam desse jeito. Não, é frescura, isso aí vai passar, isso é coisa da adolescência, e aí a gente perde muito tempo. E muitas vezes até por falta mesmo de conhecimento, né? De conhecer esses estágios, de conhecer sobre o tema. E aí se apega a esses julgamentos, né? Frescura, tá querendo aparecer, é falta de limite, né? Exato. Outros pais também, eles são hipersensíveis ao tema. Eles pensam, não vou conversar sobre isso, não vou nem tocar nesse assunto. E isso tem que conversar assim. Do mesmo jeito que há 10, 15 anos atrás, falar de alguém que era usuário de algum entorpecente, de alguma droga, era uma vergonha familiar. Não vamos falar, vamos esconder, vamos fingir que não está acontecendo. Se fala abertamente, porque combate tem que ser feito dessa forma, de falar abertamente sobre isso, né? Então, o alcoolismo, a drogadição, já passou essa mudança. E a gente tem que, do mesmo jeito, o enfrentamento. Essa epidemia de quantidade de suicídio, ela é anterior a qualquer pandemia. Essa que nós estamos vivendo, ela é posterior. É anterior até a esses fenômenos sociais que a gente tem de YouTube, que estimulavam isso, né? E hoje é crime, estimular a automutilação ou o suicídio hoje é crime, já é um avanço jurídico nesse sentido. Mas as estatísticas já estão crescentes na última década. O IPE lançou o último mapa da violência e lá está toda essa evolução da quantidade de suicídio no nosso país. E uma coisa que a gente tem que se atentar
Danila, que aconteceu muito na última década especificamente, duas grandes mudanças. Primeiro, na questão da quantidade, que os saltos foram maiores. Segundo, a mudança de faixa etária. Há 10 anos atrás, a quantidade maciça de tentativa de suicídio era entre os idosos. Então, era de maior ocorrência. Mas se você acompanhar a linha, houve uma vicissitude, uma mudança na última década, que cada vez a faixa etária tem diminuído. Então, hoje a gente vê a quantidade de jovens e adolescentes utilizando desse recurso, né, esse agravo, esse absurdo, que não é resolução nenhuma, né, muito mais do que há 10 anos atrás. E isso tem que ligar a nossa luz de alerta para que a gente tenha esses momentos, a gente começar a discutir para que essa epidemia não se propague entre os mais novos, né? Que a gente costuma dizer que todos nós temos um repertório de comportamento. O repertório de comportamento são aqueles recursos que eu tenho, que eu construo para poder lidar com situações de conflito. Então, se nós aqui estamos conversando, esses jovens, adolescentes, esses pais, né, que estão aqui atentos, se estão aqui participando, é porque estão querendo entender, querendo combater, querendo ser instrumento para a diminuição dessas estatísticas terríveis aí de agravo. Então, quando a gente para pensar sobre isso, a gente vai conversar com quem está nessa situação para a gente acrescentar nesse repertório dele outras formas de combate daquela solução. Então, a gente ouve muito. A pessoa não quer morrer, ela quer acabar com a dor. É verdade, é verdade. Em parte, né? Porque, na verdade, ela quer acabar com a dor. Quando eu quero resolver um problema, eu olho para o meu repertório de comportamento, quais são as soluções que eu tenho. E dentro daquelas soluções, eu utilizo uma para encerrar, para resolver aquele problema. Infelizmente, essa questão da automutilação do suicídio tem entrado no repertório de muitos jovens adolescentes. Às vezes por literatura, às vezes pela mídia, ou às vezes pela falta de outras opções. Tem que colocar também até a questão da romantização, né? Que a glamorização, né? Por cima disso. Isso é um problema. A gente não pode jogar a culpa toda na mídia, mas a mídia tem culpa sim, porque ela acaba acrescentando como opção dentro do repertório daquele jovem, do adolescente, aquela visão pintada, dourada, né? Ali, glamorizada da questão do suicídio. E isso sim é um problema. O nosso trabalho como profissionais de saúde, da educação e cuidadores e pais através do constante vínculo, né, que esse é outro problema. Ultimamente, os vínculos familiares estão ficando cada vez mais frágeis, então, nós temos, às vezes, filhos desconhecidos dentro de casa. A gente tem que conhecer para que a gente possa acrescentar dentro do repertório de comportamento desses jovens e adolescentes outras opções para a resolução de problema que não seja essa extrema de agravo, que não é resolução, né? É uma atitude desesperada. Então, conversar com alguém específico é um fator protetivo. Não, você quer conversar com um psicólogo não é para doido, quer procurar um profissional, quer procurar algum líder que você tem confiança, que pode te orientar bem. Você quer conversar com seus pais, você quer ter esse espaço, nós não estamos tendo, que você quer passar a ter. Isso são todas opções de comportamento que a gente coloca dentro do repertório daquele jovem, aquele adolescente, para quando ele chegar diante de uma situação de conflito, ele ter outras opções que não é aquela da finitude da vida, né? E isso é responsabilidade nossa, profissionais de saúde, as campanhas do Ministério da Saúde, da educação e dos cuidadores. Tem que ser essa parceria. Porque às vezes o filho não fala para o pai, mas fala para o professor. Ou para o colega. Ou para o colega. Às vezes o pai e a mãe não percebem em casa. Porque, não, ele fica para dentro do quarto lá, e esse é um problema muito sério, porque na minha geração, meus pais sabiam exatamente com quem eu andava. Sabia com quem eu voltava da escola, sabia com quem eu andava na rua. E aí meus pais falavam, com tal e tal pessoa, eu não quero que você conviva. Hoje não, hoje o filho entra para dentro do quarto e ele tem uma má influência lá da Turquia, lá do Oriente Médio, seja dentro do quarto dele, ele tem essas opções. Então, isso é seríssimo. Então, parceria entre os cuidadores, os pais, os profissionais de saúde como recurso e a educação são fundamentais para a gente faça um combate efetivo dessa questão da prevenção do suicídio. Sem dúvida. O suicídio, nesses últimos tempos, ele tem assustado, ele deixa um rastro social que é assustador. Então, e hoje tem essas estatísticas que nós temos, elas ainda são
ainda não são tão verdadeiras, porque tem muito que acontece que a gente chama de subnotificação. Então, a pessoa realmente comete aquele ato, mas na hora que notifica como alguma coisa diferente, né? E isso que mostra, deixa a gente mais assustado, mais preocupados e mais com esse desejo de atuar. Sobre a mídia que você falou, tem um processo que a gente chama que é denominado de efeito Witter, que é o que a gente chama de emulação, que foi justamente um livro de um jovem que cometeu suicídio, e ele usava uma calça amarela e uma blusa azul, e aí depois que esse livro foi lançado em determinado país aí, e muitos outros jovens seguiram o exemplo do personagem do livro. Manada, exatamente, né? De emulação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa mídia. Se quem assiste esses fatores protetivos, tem essa compreensão do processo, ele ouve, ele vê, mas ele não absorve, ele consegue realocar. Agora, se for alguém que, às vezes, ele olha para o personagem e fala, gente, é exatamente como eu. Ele não é para um ato, né, que a gente considera irresponsável ou errado. E aí, às vezes, ele emula, ele copia, ele vai na manada. Isso também é um fator protetivo, né? Lógico que a gente está falando de religiões sérias, né? Nós não estamos falando de qualquer religião. Então, nós temos que buscar sempre cuidar bio, psico, sócio e espiritualmente. Se você, jovem, já entende isso, consegue promover esses fatores protetivos nessas 4 áreas, muito bom. Agora, se você não tem, você, adolescente, não tem ainda essa compreensão de como melhorar nessas áreas, é aí que entra essa questão de procurar ajuda, procurar alguém que possa te orientar e possa te ajudar nesse processo. Então, essa questão do suicídio é algo que precisa ser encarado de frente, precisa conversar sobre, precisa dialogar sobre, mas não dialogar com qualquer um, né? Como a Danila falou muito bem, se você, dependendo com quem você conversa, ele vai reforçar isso em você ou vai se tornar um parceiro naquele sentimento. Nenhuma das duas coisas são benéficas. Então, você tem que procurar a pessoa certa. Se você quer ser um bom amigo, se você quer ser alguém que ajuda, você tem que incentivar essa pessoa a procurar um profissional, ou um cuidador, um educador, ou os pais dele, a compartilhar esse sentimento, né? Então, esse sentimento, de uma forma inicial, é muito mais fácil manejar. Então, se você lida com esse sentimento há muito tempo, ele vai ocupando muito espaço dentro da pessoa, depois, para a gente fazer o processo de higienização, pode ser mais difícil. Então, quanto mais inicial, melhor. E se você quer ser um bom amigo, bom companheiro, quer combater isso, se alguém te procurar nesse sentido, procure alguém, incentive ele a procurar alguém. E se for algo em estágio final, a pessoa já falar para você que quer fazer isso, que vai fazer isso, seja um bom amigo. Procura alguém e expõe e coloca isso para a pessoa. Ótimo. Muito tempo atrás, isso optar pela história de um médico chamado Viktor Frankl, eu acho que você já ouviu falar. Ele é um médico judeu e ele viveu nos campos de nazismo, né? E ali, quando ele estava naquele lugar com outros judeus, 2 amigos dele disseram que queriam se matar, que não viam mais sentido na vida, né? Não tinha mais sentido, perspectiva na vida e estavam pensando em tirar a sua própria vida. E esse Victor fez uma pergunta para eles: e a vida? Você não vê sentido na vida. E a vida? Será que ela espera algo de você? Né? Ele tinha dito que não esperava mais nada da vida. E ele voltou à pergunta: e a vida espera algo de você? Será que tem algo na vida que espera você? E ali eles pararam, e um disse: eu tenho uma filha que conseguiu fugir e me espera. E o outro eu tenho uma mãe, né, que me espera. O outro disse: eu tenho uma coleção de livros que eu escrevi e eu não publiquei. E aí vai a pergunta, né? O que a vida espera? A vida espera muitas coisas. Os momentos difíceis, eles vão vir, mas nós podemos superar, né? E o suicídio não é uma opção. A vida, sim, é uma opção. Porque o prejudicado não é só quem, mas é como é que a gente pode dizer? O estrago que ele vai fazer, com quem vai ficar. Né? Então, é isso. Obrigada pela participação de todos. Como eu disse, o vídeo vai estar, né,
salvo. E eu passo para você fazer as considerações finais. E muito obrigada pela participação, professor. Exatamente isso. Eu quero fechar com esse mesmo conceito, com essa que não se considera fraco, ou seja, sem recurso, sem possibilidade de nada. Acredite, às vezes você está cansado, por mais que a vida promova, e a gente tem que desenvolver a nossa resiliência. E é um tema que a gente pode conversar em outro momento, sim, que é desenvolver a nossa resiliência para quando chegar esses momentos mais difíceis, né, a gente está adaptada de absorção. Então, acredite, existem pessoas, existem medicamentos, existem tratamentos, existe uma para que você possa superar qualquer situação que possa estar gerando em você esse desgaste ou cansaço e assim por diante. Então, exclua do seu pensamento, exclua essa possibilidade do seu repertório. A vida vale sim. Isso, esse exemplo que ela citou, foi uma psicoterapia, né? A gente, quando está em luta, a gente começa a focar numa coisa só, a gente começa a focar só na nossa ferida. Então, a gente não consegue ver nada além disso. Quando a gente amplia a nossa visão, a gente vê um número de possibilidades, de motivos, a gente poder estar conversando sobre isso aqui de uma forma aberta e bacana. Então, quero me colocar também à disposição. Obrigada. Qualquer um profissional ou quem estiver participando, que tiver alguma pergunta que queira fazer, pode mandar aí, entrar em contato com a Danila, ela fala comigo e a gente responde no momento oportuno. Mas vamos juntos, e a gente precisa de você, jovem, adolescente, saudável e bem, que seja exemplo e possa ser multiplicador dessas boas ideias, para que a gente possa fazer essa linha estatística do jeito que ela está querendo crescer, de fazer ela cair e ela diminuir nos próximos dias aí. Se alguém tem alguma pergunta, a gente vai abrir uns minutinhos agora. Estamos aqui de olho no chat. O Ítalo, tem alguma pergunta? A Joana Dark? Não? Então, a gente vai estar encerrando, então. Desculpa pelos probleminhas técnicos que tivemos, faz parte, mas a cada dia também vamos nos aperfeiçoar aqui. Então, é isso, pessoal. Busque ajuda, fale, os pais prestem atenção aos sinais, né? Leve em consideração alguma alteração no comportamento do filho, veja o bom da vida, seja positivo, né? Sempre tem mais a ganhar do que perder, tá bom? E um beijo no coração, estamos com saudade de vocês, estamos com saudade dessa casa movimentada.